da floresta. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comenta ao vivo este repasse. Acompanhe. Prevenção, controle de desmatamento e ordenamento territorial, André, e o objetivo dessa nossa conversa aqui é para falar do anúncio que foi feito hoje pela parte da manhã, quando o presidente Lula participou de um evento junto com o presidente Biden, aonde foi tratado ali da importância da ação dos países e de todos os segmentos, de uma grande mobilização da iniciativa privada para o enfrentamento do problema da mudança do clima. E, durante essa conferência, o presidente Lula teve uma participação onde reiterou os nossos compromissos em contribuir com a redução das emissões de CO2 que levam ao aquecimento do planeta e reiterou o seu compromisso e o compromisso do governo com o desmatamento zero, por entender que esse é o maior vetor de emissão do Brasil, sem prejuízo de que outros setores também façam o seu dever de casa, como é o caso de transporte, como é o caso de agricultura, energia, enfim, o Brasil quer ter uma participação no enfrentamento da mudança do clima, envolvendo todos os setores, mas nesse momento nós sabemos que o que mais contribui para as emissões brasileiras é desmatamento e a questão da pecuária de baixa produtividade. Durante o encontro, o presidente Joe Biden também fez um anúncio. Eu acabo de fazer um telefonema para o secretário John Kerry, agradecendo pelo anúncio que o presidente Biden fez, de algo que nós iniciamos lá na COP no Egito, na COP 27, onde tivemos aquela primeira reunião, eu e John Kerry, e ali nós, da parte brasileira, apresentamos a proposta de que os Estados Unidos poderiam contribuir com o Fundo Amazônia. O secretário John Kerry disse que iriam avaliar, em seguida tivemos uma série de desdobramentos, o que redundou no anúncio conjunto dos dois governos, Biden e Lula, quando o presidente Lula foi aos Estados Unidos, de que, de fato, os Estados Unidos iria mandar uma proposta para o Congresso para contribuir com o Fundo Amazônia. Até então nós não tínhamos um número e agora nós temos um número do que vai ser esse aporte inicial de recursos na ordem de 500 milhões para o Fundo Amazônia, na ordem de 50 milhões para a parte de reflorestamento no âmbito do BTG Pactual, para apoiar as ações de reflorestamento, e 1 bilhão para a reestruturação florestal na América Latina. O objetivo é que se chegue a 1 bilhão na América Latina e esses 50 milhões, eles são uma espécie de recurso catalisador para fazer essa alavancagem maior. Sempre em dólar, obviamente. E os 500 milhões não, esses são direto para o Fundo Amazônia e obviamente que isso é uma conquista muito grande, tanto por aquilo que significa o quanto ter os Estados Unidos contribuindo com o fundo, com as características do Fundo Amazônia, quanto pelo volume de recursos, que naquele momento inicial havia uma dúvida de quanto seria esse volume de recursos, e eles agora anunciaram uma cifra de 500 milhões de dólares. E segundo a conversa que eu tive com o secretário John Kerry, isso são apenas os inícios dos esforços, é o início dos esforços para que possamos fazer uma alavancagem, segundo ele, de algo em torno de 2 bilhões, somando todas as frentes de atuação, não apenas para o Fundo Amazônia, mas também considerando os recursos do LIFE. Recursos do LIFE, que não é necessariamente o Fundo Amazônia, é uma outra forma de aporte de recursos envolvendo a iniciativa privada. No caso do que aqui foi falado, os 500 milhões, os 500 milhões e os 50 milhões,
E o 1 bilhão para a recuperação florestal na América Latina é dinheiro do Tesouro Americano. E isso, claro, precisa de autorização do Congresso, mas o empenho do governo Biden é muito grande para viabilizar esse compromisso assumido agora não só com o Brasil, mas diante de vários países do mundo que participavam do encontro. Ministra, os 500 estão dentro de 1 bi ou não? É 1,5? É 1,5, né? Os 500 estão dentro do 1 bi inicial. Agora, não, o 1 bi é para a recuperação florestal na América Latina. Os 500 milhões do Fundo Amazônia é outra coisa. É uma adicionalidade, são duas frentes. O dinheiro do Fundo Amazônia, propriamente dito, Brasil, e o dinheiro que vai vir via o 1 bilhão é para toda a região. Ministra, o Fundo Amazônia tem sido muito usado nesse momento, sobretudo para ações emergenciais, em razão até por uma questão orçamentária. Você diria que esse aporte chegando e ele pode fazer o Fundo Amazônia voltar a ter aquele princípio inicial, que é de fomento, de pesquisa, de preservação, enfim, ele tira um outro caráter quando ele foi idealizado, né? Ele foi idealizado com esse caráter que você mencionou. Depois, acho que a partir de 2013, ele começou a fazer algum tipo de, de aporte para ações do próprio governo. Agora, nós, em função da emergência, nesses primeiros 2 anos, ele poderá ser usado para combate a desmatamento, queimada, apoio a situações emergenciais, como temos na terra indígena Yanomami, na parte de ordenamento territorial e fundiário, mas o compromisso nosso, do próprio governo, é de que ele volte a ser para investir em pesquisa, ciência, tecnologia, inovação, projetos de desenvolvimento sustentável. Agora mesmo nós estamos muito investidos na parte de bioeconomia, agricultura de baixo carbono e todo esse processo de inovação que faça uma alavancagem rumo a um novo modelo de desenvolvimento e não só ações de comando e controle. Os Estados Unidos eles estão entrando nos mesmos moldes já do Fundo Amazônia, é pagamento por resultado, como vai ficar essa discussão? Continua sendo pagamento por resultado porque nós temos um saldo. As reduções que nós conseguimos com o plano de combate ao desmatamento na primeira fase, que evitou lançar na atmosfera 5 bilhões de toneladas de CO2, nos dá um crédito de captação de cerca de 22 bilhões, de 21 a 22 bilhões de dólares. Então, com base nesse saldo, ainda que o apagão de política ambiental no governo Bolsonaro tenha feito uma subtração desse crédito, nós ainda temos um espaço positivo de captação. É claro que nós queremos continuar os resultados positivos para podermos, inclusive, ampliar o benefício. Qual é o benefício? Não é apenas o dinheiro. O benefício é não ter a destruição da floresta, o benefício é não ter emissão de CO2. Ministra, a senhora citou especificamente a questão da pecuária. Como que o Fundo Amazônia pode agir no setor da pecuária para diminuir essa emissão de carbono resíduos? Por exemplo, nós estamos agora com uma iniciativa, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Fazenda, em que todo o programa ABC, algo em torno de 300 do Plano Safra, todos os recursos do Plano Safra será a base de transição para a agricultura de baixo carbono, que é o programa ABC. Para que a gente possa fazer essa transição, nós vamos precisar de estudos, nós vamos precisar de apoio para os processos de rastreabilidade, nós vamos precisar de recursos para o cadastro ambiental rural, que estamos em fase de alavancagem desse processo. Então, o Fundo Amazônia pode sim contribuir. E, nesse caso, é uma agenda de alavancagem no desenvolvimento econômico. Ministra, a senhora então está dizendo que todos os recursos do Plano Safra vão ser direcionados para essas atividades que sejam sustentáveis, né? Comprovadamente sustentáveis, é isso? Elas serão requalificadas. Em vez do Plano Safra ser
1 ou 2% destinado àqueles que já estão num processo mais avançado ou que têm compromisso de fazer uma aceleração do seu processo, ele agora todo será a base para a transição. Quem vai aderir ao Plano Safra, mesmo que esteja numa fase inicial, ele já vai aderir com etapas a serem cumpridas ao longo do tempo. Então, ele pode até começar na estaca zero, assume um compromisso que ele vai fazer algumas medidas iniciais, depois ele vai fazer algumas medidas intermediárias, até conseguir uma situação em que começa a ter uma redução de juros em função de resultados alcançados. Quando a senhora fala em desmatamento zero, na verdade é desmatamento ilegal zero? É que desmatamento ilegal a gente não pode ter tolerância com ele em hipótese alguma. Então, quando a gente fala em desmatamento zero, é além de tolerância zero com o que é ilegal, fazer um processo de convencimento e de mostrar que é mais viável manter a parte com floresta preservada, com uso sustentável dessa floresta, seja em função de atividades da bioeconomia, do manejo florestal ou outras atividades, do que converter a floresta em pastagem. Também restauração, né? Restauração. Já é possível se saber quando vai ser feito o primeiro aporte pelos Estados Unidos e como vai ser o cronograma desse desenvolvimento? Olha, o primeiro aporte será assim que o Congresso americano aprovar a proposta do governo. A novidade que nós temos aqui é o compromisso do presidente Biden de que é essa quantidade de recursos que ele vai estar encaminhando ao Congresso americano e o esforço que já está sendo feito pelo governo para que haja essa aprovação. Assim que isso acontecer, tem os procedimentos adequados de internalização do recurso no BNDES, da mesma forma que foi feito em relação à Alemanha, em relação à Noruega, que foram os nossos primeiros doadores. Ministra, mas esses 500 milhões em 5 anos, nós ainda não sabemos o tamanho do primeiro aporte nesse momento, né? Olha, o importante é que temos 500 milhões. Obviamente que todos os doadores, até o presente momento, eles fazem questão de fazer um aporte inicial robusto. E no caso do governo Biden, eles estão dizendo, temos aqui 500 milhões para o Fundo Amazônia, mas também temos já 50 milhões para a parte de reflorestamento e uma alavancagem também para iniciativas na América Latina, de um modo geral, obviamente que focado nos países florestais. Quando o secretário Kerry fala que é só o início para chegar a 2 bilhões, é 2 bilhões a partir do quê? A partir desse 1,5 já ou a partir dos 500? Para chegar a 2 bilhões a partir do que número? O que é só o começo? A partir do que era zero, né? Antes, nós não tínhamos um aporte de recursos do governo americano para iniciativas dessa natureza. A maior parte da cooperação americana era feita via o ZAID, que são projetos, digamos, mais voltados para a parceria com os estados, as comunidades. É a primeira vez que está sendo feito algo dessa forma, é um novo paradigma. Então, se está partindo do zero para uma alavancagem de recursos que, ao longo do tempo, será muito importante, inclusive para alavancar recursos de outros países. No momento em que o governo Biden faz esse anúncio, isso encoraja e outros países a fazerem também aporte de recursos. Então, a 1,50 que foi anunciado hoje, segundo o Kerry, a ideia é chegar a 2. A 2 bilhões. Última pergunta aqui do Ministra, a gente tem no Congresso uma CPI das ONGs que foi lida e que está prestes a ser instaurada e que ela cita nominalmente no propósito dela investigar ONGs que estão relacionadas ao Fundo Amazônia. A senhora vê essa CPI podendo atrapalhar negociações futuras com outras ONGs, com outros países, podendo atrapalhar até o travamento, de repente, do Fundo Amazônia? Como a senhora vê essa CPI? Olha, o que eu vejo é que o governo brasileiro, tanto no passado quanto nesses poucos dias do seu retorno, né, à presidência do Brasil, tem feito um trabalho muito sério e que dá credibilidade para que países, empresas e filantropia
se disponham a fazer doação a fundo perdido para ajudar o Brasil a alavancar um novo modelo de desenvolvimento que nos possibilite gerar emprego, renda, prosperidade e preservar as bases naturais do nosso desenvolvimento. Essa avaliação de que as organizações da sociedade civil podem causar prejuízos ao Brasil, essa é uma visão que não leva em conta o fato de que quem causou o maior prejuízo ao Brasil foi quem aumentou o desmatamento, quem aumentou a violência, quem criou uma agenda de genocídio com os povos indígenas. E é isso que tem atrapalhado o Brasil, é isso que precisa ser cada vez mais denunciado e eu espero que seja punido, inclusive em tribunais internacionais. Obrigado, pessoal. Já, né? Você acha que vamos falar disso? Não. Ô, gente, obrigada. Bom almoço para nós. Eu vou comer alguma coisa. Tá aí, nós acompanhamos coletiva com a ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, sobre o repasse de 500 milhões de dólares que os Estados Unidos farão ao Fundo Amazônia. Para mais informações sobre as ações do governo federal, acompanhe a nossa programação e siga também as nossas redes sociais. Até a próxima!